0. Relaxe e escute essa história de apocalipse zumbi. Dave Connor tinha apenas 32 anos quando faleceu inesperadamente. Ele ainda tinha apenas 32 quando morreu ainda mais inesperadamente. A princípio, ele não conseguia se lembrar de como tinha acabado naquela cova rasa. Ele só sabia que era um inferno sair dela com as garras, e que o gosto da sujeira dela permaneceria em sua boca pelo resto de seu tempo nesta terra. Ele sentia o frio mais do que qualquer coisa. Isso e a escuridão e os vermes rastejando em seu rosto. Não havia exatamente o pensamento de eu tenho que sair daqui. Havia a ação, um pânico repentino surgiu dentro dele e a luta para mover seus braços que estavam presos ao seu lado. Ele só conseguia movê-los no início, empurrando o mais forte que podia. Ele sentiu seus cotovelos agarrarem um pequeno espaço, e seus dedos se esticarem até que ele pudesse dobrá-los um pouco. Era tudo o que ele precisava. Pouco a pouco, ele abriu espaço suficiente para abrir um pouco mais. Agora chutando, socando arranhando a terra úmida e pegajosa, sentindo a cada instante como se fosse engasgar com os grãos que entravam em sua boca e em seu nariz, enchendo seus olhos e ouvidos até que de repente, o ar se libertando, o ar frio da noite com uma pitada de chuva caindo. Ele estava fora. Estava quase tão escuro acima do solo quanto estava abaixo. Chuviscos nevoentos pingavam das árvores e ele não tinha ideia de onde estava. Parecia uma floresta. Ele se sentou na grama molhada perto dos restos de seu túmulo e cuspiu a sujeira e limpou futilmente as roupas que nunca ficariam limpas. Havia lama em seu cabelo e sangue em seu rosto e mãos. Em seu lado havia um buraco em sua camisa que levava a um buraco em seu estômago. O sangramento havia parado e a bagunça estava congelada, pegajosa com pus. Ele não sentia dor. Ele decidiu se levantar e andar. Não se importava para onde ia. Ele estava perdido de qualquer maneira. Se havia um caminho, ele não percebeu. Ele apenas andou, por entre as árvores, sobre pedras, por um riacho, sobre uma pequena ponte de madeira. Havia placas de trilha postadas aleatoriamente, mas ele não se preocupou em lê-las ou segui-las. Registrou vagamente que ele devia estar em algum tipo de parque. Isso significava que havia pessoas em algum lugar. Isso significava que ele deveria sair antes que amanhecesse. Nada disso fazia sentido, mas era o que ele pensava. Era instinto. Mas ele não conseguiu sair imediatamente. Ele podia sentir que o amanhecer estava chegando, então ele procurou por uma caverna, ou alguns arbustos nos quais ele pudesse se esconder. Ele encontrou uma velha árvore meio queimada que serviria. Ele se agachou nela, e esperou. O dia chegou. O dia durou um tempo. Ele manteve os olhos abertos e notou algumas coisas. Ele notou que nunca sentiu fome. Ele nunca sentiu sede. Ele nunca ficou cansado, ou entediado. Ele não tinha desejos. Nenhuma necessidade física. Era tudo muito novo e ele sentia que era e havia uma certa satisfação, como se paciência fosse algo que ele nunca tivesse alcançado até agora. Ele também tinha instintos remanescentes. Ele colocou o polegar no pulso e sentiu um pulso fraco. Ele percebeu que seus pulmões não estavam se enchendo de ar. Ele estava respirando, mas não pela boca ou pelo nariz. Parecia que todo o seu corpo era respiração, que cada poro em sua pele absorvia ar e o ejetava também. Essa absorção da atmosfera estava empurrando o sangue por suas veias e para seu cérebro. Ele sabia o que as coisas eram. Árvores, por exemplo, e o céu. Ele observou os animais fazendo seus movimentos, pássaros em seu frenesi ao amanhecer. Os esquilos, correndo e perseguindo. Insetos zumbindo. Abelhas zumbindo. A chuva parou e o céu ficou azul, com algumas nuvens. Ele esperou e observou o sol se pôr, e seguiu sua direção para descobrir onde estava. Quando escureceu novamente, ele o seguiu para o oeste. Ele viajou o mais reto que pôde, sempre para o oeste. Não andar em círculos era seu plano mais básico. Ele pensou que pelo menos chegaria a outro lugar, fora da floresta, e então, ao próximo. Ele viajou por horas, ocasionalmente tropeçando em pedras e raízes, mas na maior parte do tempo se saindo bem e indo devagar, e em algum momento, tarde da noite, ele chegou à orla da floresta. Lá ele estava em uma colina, olhando para as luzes de uma cidade que ele conhecia bem. Ele até se lembrava do nome dela, Spring Lake.